Eu sou a Ana Carolina Mesquita, sou tradutora, especialista na obra da Virginia Woolf, pesquisadora e professora. E gostei muito da conversa hoje com o Celso, que me fez refletir sobre a posição da Virginia Woolf hoje, a relevância dela para o mundo, por que mais de 100 anos depois, né, de seu nascimento ainda é relevante, porque em todas as partes ainda se fala sobre Virginia Woolf, né? Então isso faz reacender essa contemporaneidade do pensamento dela e da escrita dela, mais que tudo, no hoje. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, agora em 2021. É a nossa conversa semanal sobre tudo que diz respeito à natureza humana. A gente também chama isso do nosso Slow Talk. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesse tempo todo, que já faz um tempão, escolhe a plataforma lá que você quiser no site quemsomosnós.com.br. Pode ser o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, como você se sentir melhor e como quiser também. Hoje nós continuamos a série que está retratando algumas mulheres revolucionárias. As nossas séries têm normalmente 4 programas, então não dá para ser todo mundo. Nós usamos o critério daquelas que comemoram algum tipo de efeméride esse ano. Em 18 de abril de 1941, portanto há 80 anos atrás, se suicidava Virginia Woolf, uma escritora que foi seminal do modernismo e também do feminismo. Para falar sobre ela e sobre a sua obra, a doutora em teoria literária pela USP, que traduziu e analisou também os diários de Virginia Woolf, Ana Carolina Mesquita. Quem é você? Eu sou a Ana Carolina Mesquita, sou tradutora e sou pesquisadora e professora também. E sou especialista na obra da Virginia Woolf. Não, tá bom, isso é o que você faz. Quem é você? Eu sou a Ana Carolina Mesquita, tradutora, especialista na Virginia Woolf, professora, mãe de 2 filhos, um de 2 anos e uma de 9. E sou uma curiosa incansável, assim. Tá, vamos lá, vou te ajudar. Por que que você... me conta um pouquinho da tua trajetória, quer dizer, e por que que você estudou o que estudou, e depois, lá no finalzinho, por que que você acabou ficando especialista na Virginia Woolf? Vamos lá. Eu acho que todo esse caminho até chegar na Virginia Woolf veio por uma série de fracassos, na verdade. Porque a minha intenção primeira, eu vim do teatro, eu estudava teatro em São Paulo, minha intenção era me tornar atriz, então eu tenho uma vontade muito antiga, assim, um desejo muito antigo de trabalhar com coisas que lidem com o artístico, com a palavra, né? E eu fui alfabetizada em inglês quando eu era criança, porque meus pais tinham um plano de morar fora, e então o inglês era uma segunda língua para mim mesmo. Então, meus pais faliram na época que eu fazia faculdade, e eu tive que começar a trabalhar. E comecei a dar aula de inglês, e com isso isso levou até a tradução, né, e levou até a faculdade de editoração, e lá eu conheci as obras da Virginia Woolf. Eu tinha sido apresentada para o Orlando, que é a minha obra preferida dela, por afetividade, por uma questão afetiva. Tinha sido apresentada a Orlando quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, pelo meu pai, e eu não entendi nada, eu não gostei do livro, e novamente voltei a ele quando já estava com 20 e poucos anos, né, na faculdade, e me encantei pela Virginia Woolf, simplesmente me encantei, e fiquei com aquela vontade, aquele desejo de traduzi-la um dia. Né? E aí, com todos esses percalços, eu abri um birô, um estúdio editorial, trabalhava com edição de livros, porque minha formação é em editoração, trabalhava com edição de livros e trabalhava com design,
né? Então eu falei, bom, eu quero muito voltar a estudar, porque meu caminho acadêmico tinha ficado meio parado por conta da falência dos meus pais, por trabalhar muito cedo. Falei, eu quero voltar a estudar, quero fazer um mestrado. E tentei unir tanto a palavra quanto a imagem, que sempre foi uma coisa muito forte, e tentei fazer um mestrado sobre o Ferreira Goulart, sobre o neoconcretismo, que não tem nada a ver com a Virginia Woolf. Acho que não. E foi recusado, porque eu queria fazer ele na literatura e falaram é muito artes plásticas, e sempre o neoconcretismo, o que eu notava era que o neoconcretismo era muito estudado pelo viés das artes plásticas, e não muito pelo viés da literatura, que era o meu intento, né, era a minha vontade. E bati com a porta bateram a porta na minha cara, falaram, não, é muito artes plásticas, não seria bem isso, e aquele desejo ficou. Falei, bom, então a segunda coisa que eu gostaria de fazer, mas essa é tão impossível, né? Eu gostaria de traduzir a Virginia Woolf. Fui fazer uma matéria como ouvinte, né, na USP com o meu orientador, com o Marcelo Pen, que foi meu orientador. E ele estava fazendo uma matéria sobre o Henry James, um autor que tem relação com a Virginia Woolf. Inclusive, ela conheceu ele pessoalmente, ele era um amigo do pai dela, que foi um grande biógrafo, né? E ele tinha muitos amigos artistas, escritores, frequentavam a casa dela. E eu resolvi, bom, vou falar com o Marcelo, vou ver se ele aceitaria que eu fizesse algo que ligasse a Virginia Woolf com o Henry James. E o Marcelo ele foi muito perspicaz. E ele falou assim, mas você quer falar sobre o Henry James? Eu falei, bem, na verdade, não muito. Eu quero falar sobre a Virginia Woolf. Então tá. Então, tudo bem, eu topo. Sobre o que você quer falar? Aí eu falei, bom, eu gostaria muito de falar sobre Orlando. Não, Orlando já foi muito estudado, vamos tentar achar alguma coisa que ninguém ainda fez. E com isso, nós dois chegamos aos diários da Virginia Woolf, né? São uma obra que, assim, grande parte está inédita no português. Tem alguns trechos dele traduzidos, né? Mas não tem um critério nessa tradução. Um critério que eu digo assim, por que foram escolhidas determinadas passagens e não outras? Por que essas passagens foram cortadas e por que essas foram mantidas integrais? Então, assim, é uma tradução muito de afetividade, eu noto, de quem traduziu. Essas são as minhas passagens preferidas, são essas que eu vou colocar. Mas não tinha um critério, nada que norteasse isso. Então, eu resolvi estudar e traduzir esses diários, né? Me lancei a essa empreitada, né? São muitos volumes. Ela escreveu esses diários quase a vida inteira. E quando eu comecei a ler esses diários, eu me surpreendi e me encantei, né? Eu me encantei e fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? E acho que isso é um resquício da minha formação do design e da parte visual, porque eu falei, o jeito como diagramaram isso, o jeito como fizeram esse recorte, não acho que é. Eu acho que o original não é assim. Porque ela era uma autora que privilegiava o fluxo de consciência, né? Então, ela não acho que ela organizaria dessa maneira os dias, não acho que ela organizaria tão bem, bonitinho e acabado o pensamento, uma ideia que catena com outra, um parágrafo que quebra aqui certinho, ainda mais um diário. Né? E eu falei, bom, eu vou tentar conseguir uma bolsa e quero ver esses originais. E aí eu, pesquisadora da USP, para conseguir uma permissão com os diários que estão na Biblioteca Pública de Nova York, foi difícil, né? Eu tive que penar um pouco e só me deixaram ver a parte, o mimeografado, né? Não eram os originais mesmo, não eram. Mas assim, a hora que eu vi aquelas fotos, né, o mimeografado do original, eu vi que realmente não era nada daquilo e comecei a anotar tudo que era diferente. E falei, a minha tradução eu vou tentar trazer isso que para mim é o mais caro dela, que eu acho que assim a minha tese foi em cima do fato de que esses diários eram um campo de teste. Então todas as obras dela confluíam para os diários e dos diários saíam para as outras obras. Então os diários eram muito centrais para ela, né? Não só como escritora, sim, muito, porque era um campo de testes, mas como indivíduo também, como aquilo que a formava como artista. Né? Então, você tem muitos testes, muitas observações, muitos experimentos com a própria mente dela, né? Ela observava muito a própria mente. Então, os diários, eles mostram muito isso, assim, dia a dia, né? E daí eu
consegui, né, comecei a trabalhar com isso. Ele virou um doutorado, porque consideraram que era muito, muito relevante a pesquisa. E esse mestrado virou um doutorado direto, né? Eu não tive que defender, ele já virou um doutorado direto. E quando ele virou um doutorado direto, eu consegui uma bolsa na Colômbia, na Universidade de Colômbia, e consegui voltar aos Estados Unidos, voltar a Nova York, mas dessa vez como pesquisadora da Colômbia. E dessa vez eu consegui ter acesso aos originais. E a hora foi muito, muito impressionante para mim, muito impactante, assim, porque eu joguei fora. Quando eu fui para a Colômbia, faltavam 2 anos para eu terminar meu doutorado. Foram 6 anos ao todo, né? Não foram só os 4 anos de doutorado e os 2 de mestrado, foram 6 anos. Faltavam 2 anos, eu já tinha muito traduzido. Quando eu cheguei e vi o original, eu joguei fora tudo que eu tinha feito e recomecei. Porque eu falei, eu não entendi nada. Então, isso para mim, essa decisão, meu orientador quis me matar. Imagina. Como assim? Mas realmente, assim, por quê? Por que eu digo isso? Porque nesse momento, a Virginia Woolf era para mim ainda, até esse momento, era distante, não era próxima a mim, né? E o meu texto era um texto distante também. Era um texto com um olhar clínico, com um olhar técnico. E eu consegui chegar a acessar um outro viés de tradução, que era me colocar dentro dessa tradução, me colocar dentro dessa pesquisa como uma pessoa do século XXI, brasileira, com tudo que eu sou, dentro dessa tradução, e aproximar, né, essas duas coisas, porque jamais vou conseguir transpor para o português o que foi a Virginia Woolf em inglês, né? Isso já seria difícil do inglês para o inglês, o que dirá do inglês para o português, de uma época para outra, né? Então eu acho que isso foi essencial, né? Mas quando eu mostrei para o meu orientador o que eu tinha feito, logo em seguida ele falou, tá bom, vamos jogar tudo fora, porque ele entendeu. Né, ele entendeu o que tinha acontecido. E, assim, uma das coisas que eu costumo comentar com amigos porque é uma decisão difícil de tomar, mas quando eu vi o último caderno dela, porque ela escrevia em cadernos, e esses cadernos ela encadernava à mão. Ela era editora também, né? Então, todos os livros dela, menos os póstumos, obviamente, ela cuidava da edição. Com exceção do primeiro que não foi ela que editou, né, os 2 primeiros, mas o restante todos ela mesma cuidou da edição. Então ela tinha um apreço muito grande pela encadernação, pela feitura, né? Era uma coisa muito importante para ela. Ela mesma escolhia os papéis com os quais ela ia encadernar cada volume, né? Então, e ela começava um caderno novo, ela colocava a margem, uma margem mesmo, ela riscava com uma régua essa margem. E do lado de lá da margem ela escrevia ou observações, comentários ou a data, quando apetecia a ela, né? Nem sempre tem data no original. A edição que nós temos, ela foi pesquisada posteriormente para saber de que dia ela estava falando. E acrescentaram essa data na edição, mas no original nem sempre existe essa data, né? E ela vai encadenando, assim, encadeia um dia com o outro, como se fosse um único livro que ela termina de escrever, e no outro dia ela continua a escrever, e no outro dia ela continua a escrever, então, assim, como uma escrita eterna. E quando eu vi o Diário de 1941, que é o ano em que ela se suicida, ela se suicida em março. Então, o ano de 1941 estava completamente... Estava feito já. Eu entendi que era abril que ela tinha suicidado, é março? Ela se suicida em março. Ela se suicida em março de 1941. E quando eu olhei o diário de 1941, que já não era, porque estava, né, em meio à guerra, não era já mais um diário assim bem acabado, era um diário com folhas soltas que ela estava recolhendo, né? Então, e ela já estava num estado mental mais alterado. Então, isso é perceptível visualmente, é perceptível na forma daquele caderno. E quando eu vi todos os outros dias marcados como para serem escritos, né? E a última entrada não é da data da morte dela, é 4 dias antes de ela né, se diluir no rio. Então, essa última entrada, ela termina no meio de uma frase e ela deixa a caneta correr. Ela termina no meio de uma frase, ela fala,
ela chamava o marido de El no diário, né? Leonard. El está cuidando dos rododendros. E esses rododendros, o S, né? Ele vira um E. E aquilo me tocou profundamente, porque aquilo é humano, né? Eu vejo a letra, eu vejo a pausa, eu vejo a hesitação, coisa que eu não vejo num texto impresso que tá mais domado, né? Então, isso mudou a minha tradução. Isso mudou a minha tradução, porque eu consegui perceber coisas que não estão no texto, que são para texto, né? E isso fez toda a diferença para mim, né? Vamos Então, contar um pouco então. esse meu percurso com ela. É linda. Você foi corajosa, parabéns. Vamos contar um pouquinho, assim, fazer um resumo biográfico dela, assim, quando ela nasceu, o pai era um cara intelectual importante, né? Então vamos passar um pouco. Uhum. Depois a gente entrar nos meandros. Certo. Então, a Virginia Woolf, ela nasceu na Inglaterra, em Londres, em 1882. Ela era filha de um grande biógrafo, de um grande estudioso, chamado Leslie Stephen, e da mãe, né, a Julia. Ambos eram viúvos, né? Então esse era o segundo casamento dos dois. Então os dois já tinham uma certa idade para a época, né? Já estavam na faixa dos 40 anos. E já tinham filhos também desses primeiros casamentos. Então, ela morava numa casa assim extremamente vitoriana. A mãe era de uma tradição, né? A mãe era muito bonita, era de uma família importante, né? Então, ela tinha uma tradição vitoriana tanto da parte do pai, pela parte da intelectualidade, quanto da parte da mãe também. A mãe mais pela parte dos artistas, né? Ela convivia muito com artistas. Ela, inclusive, serviu como modelo para alguns escultores, né? Pela beleza extrema dela. E ela tinha, desse segundo casamento, os irmãos que ela considera como seus irmãos mesmo, né? Que é a Vanessa Bell, que é uma pintora famosa também, o Toby, né? Que ficou bastante famoso pelo seu retrato, tanto nas ondas quanto no quarto de Jacob, um retrato enviesado, obviamente, né? Mas que serviu de inspiração, porque foi um irmão muito querido dela e que morreu muito precocemente. O Adrian, né? E que virou um psicanalista importante, né? E, inclusive ajudou na parte da edição dos textos de Freud com a Virginia Woolf, porque a editora da Virginia Woolf foi a editora que traduziu Freud para inglês. E a Virginia Woolf se casa, a mãe da Virginia Woolf morre muito cedo, né? Quando ela tinha 13 anos. E é quando a Virginia Woolf tem o primeiro, que a gente chama o primeiro colapso nervoso, né? Porque muitas pressões vêm à tona com a morte dessa mãe, que era quem realmente segurava essa família, né? Todos esses conflitos não ditos, de um casamento anterior, e tinha uma questão também que ainda está por se resolver, mas que é quase dada como certa, que os irmãos mais velhos do primeiro casamento da mãe provavelmente abusaram sexualmente da Vanessa e da Virginia. Então, tem todas essas questões. Quando morre a mãe, isso tudo, o mundo dela desmorona, como ela o conhece. E o pai era muito dependente, tanto do ponto de vista amoroso, quanto do ponto de vista psicológico da esposa. Então, quando ela morre, ele fica a Virginia Woolf chama ele de um leão enjaulado e ela uma macaquinha, né, dentro daquela casa escura com tudo fechado, tudo escuro. Então era um mundo que era muito iluminado, um mundo em que ela servia o chá da tarde, né, porque ela tinha que ter essas atribuições de iluminar a sala de estar como as mulheres da sua época. Né, ela foi criada para isso, então o pai e a mãe permitiam que ela escrevesse, assim como permitiam que a irmã pintasse, mas às 5 horas da tarde tinham de estar todos ali para tomar o chá, e elas que tinham que servir, elas que tinham que ser gentis, né, ter palavras gentis para os homens. Então toda essa vida, entre aspas, iluminada, né, talvez até um pouco frívola nesse sentido, acaba, né, isso acaba. E entra um período muito difícil para a vida dela. E ela casa em 1912 com o Leonard,
que era um ex-aluno de Cambridge, o Leonard e ela, em 1917, montam a Hogarth Press, que foi uma editora muito importante, né? Hoje do grupo Random House. Essa editora foi muito importante porque publicou muitos autores que não, de outra forma, talvez não tivessem sido publicados naquela época, né? Então, o T.S. Eliot foi um deles, a Catherine Mansfield. Então, eles mais do que uma escritora e um escritor que eram, né, a Virginia Woolf e o Leonard Woolf, eles eram uma encarnação de uma época, de um círculo de pessoas, né? Pessoas mais tinham um viés mais de abraçar pessoas que estavam fazendo coisas mais experimentais, né? Como o T.S. Eliot, que eu mencionei. Eles traduziram os russos, né? Pela primeira vez também, obras de Dostoiévski, obras de Chekhov. Inclusive, a Virginia Woolf era apaixonada, né, por literatura russa, apaixonada por literatura grega. Ela sabia falar grego, sabia falar muitas línguas, né? Então, a Virginia Woolf foi uma das maiores escritoras do século XX. E eu arrisco dizer que não foi só uma das maiores escritoras, mas foi também uma das maiores pensadoras do século XX. Ela ficou mais famosa pelos romances, mas ela tem uma obra ensaística muito vasta. Ela tem diários, muitos volumes de diários, muitos volumes de cartas. Ela escreveu biografia. Então, ela se arriscou, digamos assim, em vários gêneros. Ela se tornou mais conhecida pelos romances. Ela escreveu 9 romances, dos quais 2 são considerados obras-primas do modernismo, que é Mrs. Dalloway e Al Farol. Então, nos romances, ela revolucionou a forma do romance com o uso muito particular dela do fluxo de consciência. E por que eu falo que é um uso muito particular? Porque outros autores da época também usaram fluxo de consciência, né? O fluxo de consciência pode ser considerado uma técnica. A inovação, no caso da Virginia Woolf, foi porque ela usou isso com um propósito muito definido, que não era só de quebrar uma forma que ela considerava arcaica do romance, ultrapassada, de representação da realidade, mas também porque ela, com o fluxo de consciência, ela conseguia dar conta de uma representação simultânea de tempos, né? Então, a Virginia Woolf, ela tentava abarcar várias consciências, não apenas de um personagem de cada vez, mas várias em simultaneidade e em vários tempos diferentes. Então, ela conseguia, assim, muitas camadas de significado com essa técnica. Foi muito inovadora. Mas como pensadora ela também foi, né? Então, assim, que ela se tornou mais conhecida como pensadora foi com obras que são consideradas marcos do feminismo hoje, como, por exemplo, né, Um Teto Todo Seu, mas também Três Guinéus. No Teto Todo Seu, ela faz a tese dela famosa de que uma mulher não pode escrever caso ela não tenha um teto, um quarto, na verdade, todo seu, e dinheiro, né? Então, ela associa muito a capacidade criadora da mulher com a capacidade material que ela tem de investir em si mesma, porque a mulher ficou confinada durante muito tempo a um papel de subalterna dentro da casa, né? Outra coisa muito interessante na Virginia Woolf é que não só a obra dela é bastante revolucionária nesse sentido, mas também a vida dela, porque ela foi uma editora, a editora dela foi uma das editoras mais expressivas, ela com o marido editou obras que são muito fundamentais, né, do próprio modernismo, do grupo de Bloomsbury, do qual ela participava, que era um grupo de intelectuais da Inglaterra naquela época, mas também ela editou traduções do russo, ela traduziu do russo, ela editou traduções de Freud, então foi a primeira vez que isso apareceu na língua inglesa. Então, assim, ela trouxe, de uma certa maneira, obras que talvez demorassem um pouco mais para vir a público, por uma resistência. Então, ela teve essa coragem, né, de se colocar à frente como uma produtora cultural mesmo, mais do que somente uma escritora, mas como uma fomentadora. Outra coisa que assim, é interessante falar sobre a Virginia Woolf é que ela ficou muito tempo, por causa justamente do fluxo de consciência, ser considerada uma autora difícil, ela ficou durante muito tempo relegada a uma posição de esteta, né? Então, ela ficou muito tempo associada a essa imagem de uma escritora que era hermética, que era muito difícil, que não falava do real, da realidade.
Mas hoje em dia, o que se vê muito é como o feminismo dela, uma espécie de feminismo muito particular, pode ser até meio contraditório, mas uma espécie de feminismo, de feminino, né? De preocupação com o feminino, com a escrita feminina, e com temas muito relevantes como a guerra, como a violência contra o pensamento, contra a mulher, apareciam na obra dela de diversas maneiras, não só formalmente no texto, né, no conteúdo, mas também na forma de escrever. Né? Então era uma forma de escrever muito fluida, né? Ela às vezes ela se colocava em dúvida se não era fluida demais, mas porque justamente ela tentava dar conta de leitores que ela considerava leitores comuns. Ela não era um objetivo dela ser hermética, era o contrário, né? Era tornar isso mais acessível, menos diferente, menos difícil, né? Para uma pessoa comum poder ler aquilo, né? Então, pegando um pouco esse gancho, né, falando um pouco sobre o que era o feminismo para Virginia Woolf, porque ela mesma, se perguntassem para ela, ela diria que ela não era feminista, né? Ela era uma pessoa bastante contraditória, né? Era algo com que ela brincava, inclusive, ela gostava de brincar com essa contradição dela mesma. Ela era, assim, uma pessoa muito preocupada, uma mulher muito preocupada com a posição da mulher na sociedade, mas ela não queria ser associada a nenhum movimento, nenhum movimento. Então ela chegava a falar de si mesma que ela não era nada política, quando na verdade, claro, se ela está falando sobre esses temas, ela tem uma preocupação política, embora não quisesse ser jamais associada a nenhum movimento. Então ela também não queria ser associada ao movimento feminista, embora tenha ajudado, né, com algumas amigas dela que trabalhavam bem na frente do movimento feminista, mas ela não queria aparecer dessa maneira, né? Então, inclusive, num Teto Todo Seu, uma crítica que várias feministas posteriormente fizeram a Virginia Woolf foi o fato de ela ficar um pouco em cima do muro, né? Então, tem um dos capítulos, né, o último capítulo do Teto Todo Seu, que ela fala que o ideal é ser andrógeno, o que faz muito sentido dentro da Virginia Woolf, mas que não agrada muito a quem quer se prender muito a um programa, né? Hoje existem muitos tipos de feminismo, mas eu acho que na época dela existia mais um programa mesmo. Então, por isso ela não queria ser associada a nenhum programa. Ela queria ter uma mente livre, ela dizia, né? Outra coisa assim que é bem importante de ressaltar da vida dela foi como a biografia dela, a vida mesmo dela, influenciou de maneira decisiva aquilo que ela escrevia. Então, a Virginia Woolf teve uma vida marcada, né, por uma doença mental que ficou bastante conhecida, inclusive por um filme que ganhou um Oscar com a Nicole Kidman, que chama As Horas, que é baseado num livro que é baseado, de certa maneira, bastante livre, no Mrs. Dalloway, cujo título de trabalho era As Horas. Então, a caracterização da Virginia Woolf feita pela Nicole Kidman traz uma pessoa muito assolada por essa doença mental. E ela foi realmente, né, foi algo muito difícil para ela, mas era uma pessoa conhecida por ser uma pessoa muito engraçada, né? Ela era muito cheia de vida. Então, nos diários, por exemplo, que eu estudei bem longamente, não existe quase reclamação nem nas cartas sobre essa doença, né? E era uma doença que a prostrava, ela ficava dias deitada em cama, né? Quando ela não tinha os colapsos que ela chamava, né? Esses colapsos foram colapsos mais no início da vida dela até o casamento, né? Até 1915 e depois o último, né? Em que ela tira a própria vida. Mas ela tinha vários momentos em que ela ficava incapacitada, prostrada, mas ela não fazia disso a sua própria identidade, né? Isso é interessante de notar, ela não se fazia uma pessoa sofredora por causa disso, uma pessoa que deveria ser afastada da sociedade de alguma maneira, né? De jeito algum, né? Ela lidava com isso, eu acho, surpreendentemente bem, para o impacto que isso trazia para a vida dela, de ela ter que ficar prostrada, de ela desmaiar às vezes, né? Não se sabe exatamente que doença era, algumas pessoas dizem que era transtorno bipolar, outras pessoas falam em esquizofrenia, mas não se sabe, não tinha um diagnóstico preciso na época, e inclusive existe uma crítica de que ela tenha sido vítima de um sistema de saúde
do patriarcado, né, que encarava as mulheres como neuróticas, como histéricas. Então, existe essa crítica também. Não temos muito como saber, não existem muitos dados a esse respeito. O que se sabe era que era uma coisa que a deixava incapacitada mesmo. E quando ela tinha o que ela chamava de colapso, ela falava grego, porque ela sabia falar grego, ela falava com pássaros, ela via pessoas que não estavam ali. Então, assim, tem alguns dados que podem sim ser associados à esquizofrenia. Também tem outros dados que podem ser associados ao transtorno bipolar, principalmente aos períodos de mania, né? Em que ela trabalhava muito. Mas isso ela transpunha bastante para a obra dela. Então tem um ensaio dela muito famoso que chama Sobre Estar Doente. Então ela fala sobre isso, ela fala o corpo fica de fora na maioria da literatura, né? Então ela como mulher, ela fala, o meu corpo é muito importante. Então é preciso que o corpo esteja na literatura, é preciso que esse corpo apareça, né? Então ela traz isso, ela traz a própria doença que ela tinha para o personagem de Mrs. Dalloway, que é o Septimus, que faz o duplo com a Clarissa Dalloway. Então, em maiores ou menores graus, ela traz o irmão dela, o Toby, no quarto de Jacob, ela traz o Toby também nas ondas, os amigos dela, ela traz nas ondas. Então, é uma pessoa para quem os limites entre o real e a ficção, ela tinha muito prazer em borrar, né? Interessava ela muito borrar, muito saber até que ponto que ela escrevia era ficção, até que ponto não era, até que ponto era uma narrativa de vida, né? E até que ponto a gente mesmo é dono das próprias memórias, é dono da própria narrativa, né? Então isso era muito caro para ela como tema, né? Outros temas eram a guerra, né? A violência, como eu já falei, as memórias, aquilo que nos constitui como indivíduos, né? E como aquilo que nos constitui como indivíduos é tão fugaz e tão transitório, porque nós somos muitos ao mesmo tempo, né? Ela tem passagens famosas, como a de Orlando, por exemplo, que ela está num carro, e o carro, né, numa velocidade tal, o carro era uma novidade na época, então é uma cena que de certa forma, traz a tecnologia, né, um avanço tecnológico para o romance. Então, Orlando está no carro, e enquanto ela está viajando nesse carro, ela vai mudando de personalidade, ela é várias ao mesmo tempo e é nenhuma, né? Então é algo inescapável, é algo inatingível aquilo que nós somos, né? Nós somos constituídos pelas nossas memórias, mas ao mesmo tempo somos algo que nem nós mesmos conseguimos apreender de fato, né? Ter um controle de fato. Então ela gostava muito de exercer isso, essa discussão sobre identidade, sobre a instabilidade de uma identidade fixa, né? Una. Outra coisa pela qual ela ficou muito famosa e pela qual ela foi revolucionária foi ter também tido coragem de trazer como tema a bissexualidade, né? Mesmo que de forma enviesada, como ela faz em Orlando, mas ela traz a bissexualidade, ela traz a androginia, né? Então as preocupações com gênero, com aquilo justamente ligadas à identidade. Né, sempre ligadas à identidade, não como um programa, não como uma discussão política em si, mas como uma discussão de identidade, do aquilo que somos, não somos o nosso gênero também, né? Então era isso que ela estava discutindo. Então ela, de certa forma, ela antecipou muitas discussões que fomos ter no século XXI, né? E ela faz isso em 1927, 1928, ela já está discutindo esse tipo de coisa. Então é muito, muito revolucionário nesse sentido. E se considerarmos que é uma pessoa que veio de um background, de um background vitoriano muito tradicional, ainda é mais notável, né, o que ela conseguiu fazer, as barreiras que ela conseguiu quebrar de certa maneira, né, mesmo sendo uma pessoa que oscilava entre a tradição e a vanguarda, né, como ela mesma gostava de falar, mas ela consegue fazer isso brilhantemente. Então, assim, a Virginia Woolf é uma pessoa que, tanto do ponto de vista da obra, né, e quanto do ponto de vista do próprio modo de levar a sua vida, é uma mulher que, de certa forma, era e não era alguém do seu próprio tempo. Por que eu digo que era e não era? Porque não era a única, existiam várias, né? Era algo do zeitgeist da época mesmo, mas também ela fez isso de um modo muito particular e de um modo que até hoje ecoa muito com a gente,
né? Mesmo 80 anos, o ano que vem vão ser 80 anos da morte dela, então quase 100 anos depois, ainda o pensamento dela se faz presente de uma maneira muito intensa, que ainda faz muito sentido para a gente. Então eu acho que isso é um feito notável mesmo da Virginia Woolf. Ela não foi, né, para a universidade, mesmo pelo que como na época os homens estudavam, né, e as mulheres não, né? Sim, ela não foi. Ela, na verdade, ela exagera um pouco quando a gente escuta ela falar sobre si mesma, dizendo que foi negada ela ir para a universidade. Ela fez 2 anos. Ela fez 2 anos de uma universidade, não era uma universidade, era uma faculdade para mulheres, né? Ela teve aulas de história, ela teve aulas de literatura, de grego. Então, não que ela não tenha nenhuma formação, mas ela realmente não foi à escola, por exemplo. Ela não tem isso, ela não foi à escola, assim como os irmãos dela foram, né? O irmão dela, o Toby, foi para Cambridge. Então, isso lhe foi negado, de fato. Né? Mas ela teve essa formação muito cedo com o pai. Então, o pai, desde muito cedo, tomou ela como uma discípula. Então, ele orientava o que ela deveria ler, né? Ela teve aulas particulares com tutores. Então, não é que ela não teve nenhum estudo, não teve um estudo formal que seria designado a um homem da sua época, não teve. Mas não é que ela teve essa sorte, esse privilégio de ter nascido onde nasceu. Né? Então, ela é um pouco fruto desse meio, né? Ela é fruto desse meio. E outra, né? Ela teve a oportunidade de ouvir escritores e pessoas estudiosos conversando na mesa do chá, né? Isso também é uma aula, são aulas, né? E ela fala sobre isso, né? Que ela aprendeu a escutar, né? Ela tirava vantagem da sua posição de ter que ser submissa naquele momento, né? Para escutar, para aprender. Provavelmente ela não sabia que ela era submissa, né? Ela foi descobrir isso depois, não é isso? Ou não? Que ela era escritora? É muito engraçado. Quando você é novo, às vezes, provavelmente você está vivendo aquilo que está vivendo só depois que você vai ver a situação que você estava. Eu não sei se é o caso dela, é uma pergunta. Ela era um esforço ou simplesmente ela fazia e depois ela foi descobrir que ela era obrigada a isso? Não. No caso da escrita, desde muito, muito nova, ela soube. Ela tinha um plano com a irmã. No caso dela se sentir submissa, assim, ela se sentiu Sim. Desde pequena ou só foi perceber depois? Não, isso sempre foi uma questão para ela. Isso sempre foi uma questão para ela. Isso sempre, nunca desceu muito bem, nem para ela, nem para Vanessa. Né? Ela aceitava um pouco mais, ela tinha uma relação um pouco menos conflitante com o pai. Né, porque o pai encarnava um pouco essa obrigação, né, de que ela se conformasse a determinados papéis. Apesar desse incentivo, que ela lesse, que ela fosse culta, mas também incentivava que ela, né, tivesse uma vida como seria uma vida convencional de uma mulher da sua classe social naquela época. Né, que ela casasse, provavelmente um bom casamento, né, enfim. Então, ela se ressentia disso, sim. Ela se ressentia muito. No caso da escrita, ela não teve um treinamento oficial sobre isso. É muita leitura, né, muita gente boa em volta, etc. Sim, exatamente. Não teve nenhum treinamento formal, mas é impressionante, porque ela escrevia, né, desde os 9 anos, desde os 8 anos de idade, e muito. Escrevia muito. Então, ela fazia um jornalzinho na casa dela, ela e os irmãos, mas ela que escrevia tudo, era mais ela do que os irmãos, né, que era o Hyde Park Gate News. E aí ela fazia esse jornalzinho e colocava embaixo do prato da mãe para a mãe ler. Então a maior felicidade era quando a mãe ria, porque eram coisas que aconteciam na casa. Caiu um prato e quebrou, e ela narrava aquilo de um jeito interessante. Então ela já tinha essa preocupação de que a escrita atingisse, né, de alguma maneira, um efeito nas pessoas. E quando ela começa a escrever os diários dela, ela começa a escrever os diários na adolescência, com 13 anos. Esses diários de juventude eu não trabalhei com eles, mas ela começa como um treino. Ela fala, eu quero ser escritora, eu estou usando isso aqui como um treino para observar o mundo. Então ela começa descrevendo, tem muitas descrições, né? Então ela se arrogou esse papel de ser sua própria professora, né, na escrita. E sabia o que queria. E sabia o que queria. Então, nos diários,
Então, nos diários, isso que eu falo de campo de testes, ela sabe que os diários são um campo para ela poder experimentar, né? Ela fala isso muitas vezes. Ela fala: aqui eu posso soltar as amarras. Aqui eu posso soltar as amarras, aqui eu posso escrever livremente à medida que as palavras caem na minha cabeça. Ao mesmo tempo, quando você diz que ela tinha o cuidado de fazer e depois lá na frente foi editorar isso, os próprios diários, ela sabia também que estava escrevendo para depois, né? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim, sim. Mas, assim, ela pode ser livre, mas ela estava escrevendo para alguém também. Ela não estava escrevendo para ela. Não, não. E muitas vezes, Celso, ela fala isso com todas as letras. Ela fala: um dia, quem sabe, eu não faço um livro desses meus cadernos. Né? E ela fala: eu às vezes imagino uma plateia. Ela lia, às vezes, algumas passagens do diário. Existem indícios disso, pelo menos alguns indícios, poucos, existem de que ela lia algumas passagens desse diário, para o Leonard e para algumas pessoas mais próximas. Né? Então, existia essa consciência, né, de que era uma obra. E ela fala: essa é a minha melhor obra. Ela fala: essa é a minha melhor obra, porque do ponto de vista modernista, né, do ponto de vista da vontade, que era, entre aspas, o projeto modernista, de representar a vida, não como uma concatenação clara de eventos, né? A vida é caótica. Você pensa uma coisa um momento e ao mesmo tempo você está pensando em outro, e a coisa está acontecendo aqui, mas também está acontecendo na sua cabeça. Então, o que está acontecendo agora, ao mesmo tempo na sua cabeça está acontecendo outra coisa, e essas duas coisas se interpenetram. Então, ela queria transformar esse caos da vida, em literatura, né? Então, existia uma vontade muito grande de transformar isso em literatura e legível, né? Não ilegível. Ela não queria destruir a linguagem. Ela não queria destruir a linguagem, como outros modernistas chegaram a esse ponto, né? Vamos destruir a linguagem também, né? Porque era esse o caminho. Mas ela não, ela fala: eu tenho meu decoro. Ela falava assim: eu tenho meus decoros, então eu não vou fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu quero passar essa rapidez, esse instante, né? Essa fugacidade do momento, que esse momento que às vezes dura um segundo, e esse momento que vai se reverberar toda a vida, né? E vai se repetir, vai voltar como as ondas, né? Então ela tem muitas imagens de ondas, de mar, porque justamente é esse fluido que retorna, que está em contínuo movimento. Então, desse ponto de vista, para ela, o diário seria realmente, né, o mais próximo disso. Porque ela queria do ponto de vista artístico. E ela relê os diários. Então, ela relê os diários, ela comenta os diários. Então, ela fala: aquele momento ali não está muito legal. Às vezes, ela reescreve e cola. Não é sempre, mas às vezes ela faz isso. E o que é muito impressionante, a coisa que a gente comentou, né, de ela começar a escrever muito cedo, é o quão pouco existe de rasura nesses diários, porque quando a gente escreve muito rápido, a gente repensa o que fez, existe muito pouco rasura, e é um texto muito acabado e muito bonito, né? Isso é impressionante. Me ocorreu agora, então eu posso considerar, um pouco dentro da mesma pergunta que eu estava fazendo, eu posso considerar, então, que na verdade é um diário estudado, ou seja, estudado que eu digo que ela queria fazer desse jeito, e não era um fluxo de consciência como deveria ser, ou seja, sem controle? Sim. Isso é muito interessante, é uma pergunta muito boa, por quê? Porque ela faz um projeto de diário. Em 1919, ela fala: eu quero que o meu diário seja assim, assim, assim. E ela fala: eu quero que o meu diário seja como uma gaveta, onde a gente atira coisas a esmo, e essas coisas, com o tempo, elas se reorganizam. E eu volto a elas e encontro elas modificadas, né? Então, ela fala: eu quero conseguir dar uma ordenação para essa modificação que aconteceu, né? Eu quero conseguir ordenar o caso. Era uma grande questão para ela. Então, não era, nem quando ela escrevia a literatura dela, porque parece tão jogado, tão aleatório. Espontâneo, assim, não era. Era uma coisa não. E isso, assim, é muito... E ela narra nos diários muito o processo dela de escrita. Então, ela fala, por exemplo, escrevendo Mrs. Dalloway. Ela sofreu muito para escrever Mrs. Dalloway.
porque ela queria achar essa forma e ela não conseguia. E ela achou, no momento em que ela acha essa forma, né, ela escreve uma passagem que se torna muito famosa, que ela fala: eu consegui achar, escavando túneis atrás dos meus personagens. Então, esses túneis, eles vão se conectar, esses túneis entre as pessoas vão se conectar. E esses túneis vão conectar passado e presente. E aí ela consegue criar essa base das coisas entrelaçadas ao mesmo tempo que são separadas. Né, e de saltar de uma consciência para outra. Então, era uma coisa, não, vou aqui escrever. Não era. A sensação do fluxo de consciência e não o fluxo de consciência. Exatamente, perfeito. Exatamente, a sensação e não o fluxo. Por isso, ela fala que ela tem os decoros dela. Por isso que esse, para ela, era o mais difícil, né? Exatamente. Você estava falando, ela teve essa primeira crise de bipolarismo, né, que se diz hoje, quando a mãe morreu, não é isso? Sim. E ela teve várias outras. E eu lembro, para poder conversar com você, tem olhares aí, né, tem gente que atribui ao possível abuso, né, dos irmãos. Tem gente também que atribui ao o gatilho da crise, quando ela estava acabando de escrever, a ansiedade do livro, se ficou bom, não ficou bom, né? Praticamente, assim, eu estou resumindo, tá? Você me corrija, pelo amor de Deus. Mas parece que quando chegava nesses momentos, tinha um gatilho e ela entrava nesses momentos ruins pela ansiedade do final do livro, de ter acabado, ou de vai acabar, se vai ficar bom, não vai ficar bom e tal. Faz sentido o que eu estou falando? É verdadeiro? Faz sentido, mas não acho que seja exatamente assim. Por que eu não acho que seja exatamente assim? Porque ela teve 5 grandes colapsos em que provavelmente ou é certeza que ela tentou se matar, ou é uma suposição muito próxima do que, né, de que tenha tentado se matar de fato. E assim, as quatro, a última ela conseguiu, né? A última é quando ela realmente consegue se suicidar. Mas as outras 4 se deram de 1915 para trás. Então, é um grande período da vida dela, se você pensar de 1915 a 1941, a maior parte da vida dela ela não teve colapso. Essa parte dos diários que eu traduzi, ela não teve colapso, que foi quando ela estava morando em Londres, né, de 1924 a 1939. Então, assim, eram momentos, mas um dos maiores colapsos dela foi antes da publicação do Voyage Out, né, que foi traduzido como A Viagem, que foi o primeiro romance dela. E, de fato, isso gerou uma grande inquietação, uma grande angústia. E a cada romance que ela publicava, ela sentia uma grande angústia e um grande medo de não conseguir escrever depois, né? Um esvaziamento, né? E agora? Às vezes aquilo borbulhava, então vinham 3, 4 livros ao mesmo tempo, né? Então ela já engatava um com o outro, mas às vezes vinha essa calmaria, esse esgotamento, né? Por exemplo, com o Mrs. Dalloway, logo após o Mrs. Dalloway. Então, isso era mais comum no início, mas de todo modo eu creio, o que eu consigo, e outros biógrafos, né, como a Hermione Lee, que foi uma grande biógrafa da Woolf, associam mais com uma instabilidade emocional, né? Então, no caso do primeiro, a morte da mãe, a morte do pai, né, o casamento e a publicação do primeiro romance. Seriam esses 4 principais. E depois a guerra, né? A iminência, né, da morte, eles achando que a Inglaterra ia ser invadida, eles tinham quase certeza. A casa deles foi bombardeada, não é isso? A casa deles foi bombardeada, eles estavam isolados em Rodmell, né? Em Sussex. Ele é judeu, né? Ele era judeu, eles sabiam que eles estavam, né, na mira de Hitler. Se Hitler invadisse a Inglaterra, eles seriam apanhados, né, enfim, então, tudo isso gerou uma grande instabilidade, e ele e ela, e o Leonard Woolf, tinham uma personalidade muito distinta da dela. Ele era, aparentemente, muito pouco emocional, uma pessoa muito racional, e o Leonard e ela haviam feito um plano para se suicidarem se Hitler invadisse a Alemanha, e o Leonard não tinha um histórico de nenhuma doença. Então, se chegaram a esse ponto, é porque realmente a sensação
era muito forte, era muito grande, né? Então, e além de tudo isso, tinha o fato de que grandes amigos dela tinham morrido recentemente, muitas pessoas estavam morrendo, ela chega em Londres, Londres bombardeada, a casa onde ela tinha escrito todos aqueles livros no chão, né? Então, é quase como se fosse a destruição de um mundo mesmo, para ela, né? Aquilo realmente, eu acho que contribuiu muito para essa instabilidade mental, né? E ela tinha, além de tudo isso, tinha acabado um romance, que é o Entre os Atos. Então, tudo isso junto, eu acho que foi o gatilho desse último colapso, né? Que a levou ao suicídio. Nesse intervalo que ficou grande até, onde ela não teve crise, ou pelo menos grandes crises, né? Deve ter tido algumas, né? Dificilmente foi super. Não, teve sim, teve. Ela foi a época do casamento com o marido dela, com o Leonard, isso, e ele era o equilíbrio dela. Ele era o equilíbrio dela, ele era eu acho algo que dava para ela de alguma maneira uma segurança, não sei, então é uma pergunta meio psicológica. Sim. A minha opinião pessoal é essa, né? O Leonard, ele é visto com sentimentos misturados pelos críticos, né? Tem alguns críticos que consideram que ele a reprimia, né? Alguns críticos consideram que ele a reprimia porque ele instituía regras. Afinal, um dos piores colapsos dela foi logo após o casamento e depois, 2 anos depois, esse outro, né, em que ela realmente ela tomou um remédio, né, para se matar. Então, assim, ele descrevia os sintomas da doença dela, assim, muito para poder entender. Ele se revoltava com os médicos que não conseguiam ajudar a mulher dele. Então, assim, eu acho que contribuiu bastante isso. As regras, mas que regras? Eu acho que o Leonard deu uma estabilidade para a Virginia que talvez ela não conseguisse encontrar sozinha. Né? Então, por exemplo, o fato da editora. Ela tem uma atividade, isso foi ideia dele. Né? Então, vamos comprar uma máquina, uma impressora. E eles colocaram no porão da casa deles, né? E ela aprendeu do zero, ela não sabia compor tipos, ela não sabia imprimir, ela não sabia nada disso, ou fazer inventário de contabilidade do que vendia, do que não vendia, às vezes tinha que entregar os livros para as livrarias, ver o que estava, isso tudo dava a ela um lastro digamos assim, com o mundo real, né, um propósito que é além de um propósito criativo que gerava ansiedade e angústia, né, como todo processo criativo gera. Né? Então, eu acho que ele teve essa preocupação muito forte, né? Em dar para a Virginia Woolf um momento uma vida mais acolchoada desses impactos da vida, que ela naturalmente ia sofrer, né? Pela sua própria natureza, né? Ele era um escritor pior que ela? O Leonard? Eu acho. Hoje não se fala dele, tá certo? Não. Eu acho, porque eu acho que a Virginia Woolf é uma das maiores escritoras, né? Juntando todos, não querendo fazer distinção de gênero, de sexo, nada. Um dos maiores escritores da língua inglesa, né? É difícil competir com ela. Então, será que tinha essa questão ali também da competição entre eles? Aparece isso nos diários? Não aparece? Não, às vezes aparece do lado dela. Ela quer a admiração dele, né? Ela quer muito. Então, ele era o primeiro leitor. Ela acabava um livro e entregava para o Leonard ler. E o veredito, ela ficava assim, até ele terminar de ler, os dias que ele demorava para ler, ela ficava, meu Deus, será que ele está gostando? Será que ele não está gostando? E se ele não gostar? E aí acabou minha carreira. Então, né? Então, quando ele vinha, que ele saía, ela narra isso muito bem. Ele abria a porta, né? E dava, tipo, o veredito. Isso na narração dela, encenada, né? E aí, quase sempre era, esse é o seu melhor romance. E aí ela, que bom, né? Consegui, né? Então, ele foi um grande incentivador. Ele ajudou ela demais, assim, a encontrar a própria voz, né? Eu acho. Eu acho que não tinha uma competitividade, assim, do ponto de vista dele. Talvez
Talvez houvesse algum ciúme, alguma coisa assim, mas não essa competitividade entre escritores. Acho que eles tinham muito, um fazia uma coisa, outro fazia outra coisa, não tinha uma coisa de entrar. Um casamento aberto, é isso? Eu acho. Cada um poderia ter outros parceiros também, é isso? Sim, cada um poderia ter outros parceiros, até porque eram bissexuais, ambos, né? Ambos eram bissexuais e tem algumas passagens do diário que são até engraçadas, né? Porque é o primeiro encontro que a Virginia Woolf, amoroso, que ela teve com a Vita, que foi um dos seus maiores amores, é o Leonard que a leva até a casa da Vita. Ele incentiva que ela vá, ele a leva, e ela tá super nervosa, né, antes daquele encontro, e ele tenta acalmar, e ele a leva até lá, então é muito curioso, assim. É interessante porque parece que eles viveram um momento que, ao mesmo tempo, tem essa história vitoriana, toda moralista e tal, mas eles viviam num outro universo mais livre, né? Um universo muito que hoje até as pessoas, engraçado, hoje é mais careta, hoje nós estamos vivendo um momento mais careta, mais vitoriano do que o momento que eles viveram lá, né? Com certeza, ainda mais no círculo deles, né? Eles faziam parte eles tinham um grupo de amigos que veio a ser conhecido como Bloomsbury, né? O círculo de Bloomsbury. E esses amigos, assim, uma grande maioria era ou homossexual ou bissexual, tinham, assim, casos às vezes entre eles, né? Então, assim, era realmente um jeito bem menos careta do que hoje, né? Apesar, claro, né, de todos os sintomas, os sentimentos reprimidos das pessoas, né, por causa da sociedade. Então, mas sim, com certeza, eu acho que era bem menos. Em algum momento, ela se transformou, depois, num ícone feminista, né? Mas ela tinha um olhar feminista que foi amadurecendo, né? Talvez no Orlando aqui se estabeleceu, não é? Ou também não? Não, eu concordo com você, mas não, eu não acho que assim em Orlando se estabeleceu. Eu acho que até antes, né? Então, Orlando é de 1928, né? E assim, em 1920 já tem textos, né? A posição intelectual das mulheres. Então, assim, que é um texto extremamente, foi um ensaio publicado no jornal em resposta a um amigo dela, né, que havia resenhado um livro de um escritor famoso na época que dizia que a mulher, por mais inteligente que ela fosse, por mais capaz e talentosa, ela jamais chegaria aos pés de um gênio, porque os gênios são homens. A genialidade é um atributo masculino. E a Virginia Woolf era super nova, né? Em 1920 ela escreve, e ele escreve sob um pseudônimo, né? Ele escreve sob um pseudônimo chamado Falcão Amável, né? Esse escritor é o Desmond McCarthy. E ela escreve, Caro Falcão Amável, e ela começa a falar, não. E aí ela já faz um germe do que vai se transformar no Teto Todo Seu, em 1929, né, depois, um pouco depois do Orlando, mas aquelas coisas já estavam fermentando. E ela faz esse germe e ela fala, o problema é que as mulheres tiveram que parir todos os filhos da humanidade, e isso dá muito trabalho, né? Então ela é irônica, ela fala, o problema é que as mulheres foram confinadas aos espaços domésticos, não foram às escolas. Então, esse caso, entre aspas, todo que ela vai criar, ela vai transformar em personagens no Teto Todo Seu, como, por exemplo, na fictícia irmã do Shakespeare, né, que teria o mesmo gênio que Shakespeare, todos os atributos intelectuais, mas não consegue ir à frente porque ela não vai à escola, ela não tem os melhores professores, ela depois, quando ela vai ser atriz, ela é encarada como prostituta, ela não é encarada seriamente, e ela termina por se suicidar. Porque não existe ela não consegue, ela fala, não existe nada mais terrível do que o coração de um poeta dentro do corpo de uma mulher. Né? Então ela faz esse caso, assim, ela vai construindo esse caso ao longo de muitos anos, né? E é o que você falou, esse olhar mais feminista, eu acho que ele já está lá desde a adolescência, sem que ela tivesse consciência disso, mas ele já estava lá, ele já estava na observação, né?
das mulheres, onde as mulheres ficam, onde estão as mulheres. Não por acaso ela chama de a posição intelectual das mulheres, né? Porque é lugar, é determinado, né? Acho que ela foi muito revolucionária quando ela escreve não só esse, outros textos feministas, quando ela associa a produção à condição material, né? Ela tira de um âmbito do intelectual, do talento, e ela traz para o mundo real, né? Não, a mulher, para produzir, precisa de um espaço só seu e 500 libras por ano. Sem isso, né, não dá, é fácil falar, né? Se você não dá, né, claro que ela fala algumas grandes mulheres, né, como Jane Austen, por exemplo, conseguiram escrever entre os intervalos de um chá e outro, né? Houve, óbvio, mas não há uma quantidade enorme de mulheres que conseguiram fazer isso por suas condições. Então, uma aqui, outra ali, nós não temos, ela fala, né? Não temos uma massa de mulheres escrevendo. Isso só foi acontecer, ela falou, não por acaso, né? Nos anos de 1900, né? Não por acaso. Por quê? Porque as condições das mulheres financeiras, né? Condições materiais mudaram, né? E ela fala, ela é muito irônica, ela fala, e também porque papel e caneta é barato. É o papo da meritocracia, que pessoal, não, é a meritocracia, né? Só que não dá condição igual para partir, né? De partida. É o papo de hoje, semelhante, que serve para tudo, não só para homem e mulher, mas serve para tudo. Não, eu tenho mais mérito e tal, eu que fiz, eu que sou bom, eu consegui, só que você saiu 10 voltas na frente na corrida, né? Por isso que você ganhou, né? É mais ou menos essa conversa. É a mesma, né? É a mesma conversa, né? Exatamente. É sim. Bom, vamos lá, a gente já está 1 hora conversando, não parece, mas já não parece mesmo. Uma hora. Eu vou fechar a nossa conversa, como eu sempre peço, que é perguntando, do ponto de vista da Virginia Woolf e do seu ponto de vista, você pode falar no ponto de vista dos dois, eu sei que o do dela é mais difícil, já que você não é ela, mas assim, como você interpretaria, quem somos nós? Do ponto de vista da Virginia Woolf? E do seu também. Do ponto de vista da Virginia Woolf, seria dificílimo, né? Eu tenho até medo, né, de falar alguma coisa, porque eu acho ela tem um olhar, muitas vezes, tão satírico, né? Eu acho que ela ia achar tudo isso muito, ela ia satirizar muito as nossas atitudes em relação à arte, ao que a gente diz e ao que a gente faz, né? Exatamente essa volta ao caretismo, eu acho que ela iria satirizar bastante. Ao mesmo tempo, acho que talvez ela nos achasse mais abertos ao novo, talvez, né? Principalmente do ponto de vista das mulheres, principalmente com inserção de outras mulheres, né? Porque ela era uma pessoa contraditória, bastante contraditória, mas existia um desejo genuíno dela de inclusão, né? De uma sociedade mais igual, né? E isso ela via muito com Leonard, que era marxista convicto, né? Então, assim, eu acho que talvez ela visse isso com bons olhos, né? Essa nossa tentativa, né? De incluir pessoas diferentes nos círculos que eram relegados somente a certos eleitos, né? Para você? E para mim, eu acho que somos um pouco loucos, justamente, talvez um pouco pelos mesmos motivos, né? Porque eu acho que talvez a gente perca muito tempo com coisas que não nos interessam de verdade, em vez de tentarmos parar um pouco. A gente quer correr rápido demais, né? Então quer acabar com tudo rápido demais, né? Não existe mais um tempo para si mesmo, não no sentido mais como falaria, mais besta, mais bobo, né? Um tempo para mim. Não. Um tempo realmente de sentir as coisas, de parar para olhar, né? Então a gente acaba deixando isso de lado porque já tem uma outra coisa que vem e a gente acaba aceitando isso como uma coisa normal para nós. Então, loucos nesse sentido,
e acabam sofrendo, porque as nossas experiências acabam ficando vazias, elas não têm como adquirir uma profundidade, porque não existe o tempo para que essa profundidade se crie, né? Então, eu acho que isso causa muito sofrimento na gente, no fim das contas, porque alguns anseios que a gente tem, eles não vêm rápido. Não são, as respostas, mesmo que provisórias, elas não vêm rápido para a gente, elas vêm depois de tempo, né? Então, eu acho que nesse sentido nós somos um pouco loucos, né? A gente tem que parar um pouco. Eu vejo muito agora, principalmente na pandemia, que as pessoas foram forçadas a parar, né? Eu pesquisei muito, né? Fiquei observando muito esse olhar que seria o olhar de uma escrita feminina, que era o olhar de quem obrigatoriamente estava parado, encerrado, né? Historicamente, eu digo. E esse olhar, como ele traz uma profundidade, às vezes, nas coisas ínfimas, né? Uma magnitude para o ínfimo, para um detalhe, para uma relação, para aquilo tudo que não é considerado grandioso, não é um acontecimento histórico, não é uma coisa fenomenal, é uma coisa pequena do dia a dia, mas que, às vezes, se você for olhar dentro de si, aquilo tem tanto ou mais sentido do que um acontecimento grandioso, né? Então, eu acho que esse olhar, né, a gente tem que resgatar um pouco, tem que aproveitar a pandemia que nos retornou esse olhar, né, todos nós viramos mulheres, né, nesse sentido, né, no sentido do histórico, né, das mulheres encerradas, das mulheres em casa, né, todos nós tivemos que olhar para o pequeno, tivemos que olhar para o repetitivo e trazer significado para isso, né, para as nossas vidas que são, né, se a gente olhar assim, mais friamente, são pequenas, né? No universo gigante, são pequenas, são fulgurantes, são fósforos que vão se riscar e vão se apagar, né? Então, como trazer significado a isso, né? A esse fósforo que está riscado, eu acho que é por essa profundidade de espírito, eu acho. Boa, muito bom.